foi ao chão. E a pergunta é um ídolo aquela estátua da liberdade? O vento foi a mão de Deus derrubando aquela estátua depois que o nosso amigo, né, ele resolveu trazer os bichinhos para dentro da sua loja, né, os peludinhos, você deve ter visto, né, que os peludinhos começaram a frequentar, com autorização do proprietário, as lojas dele. Né? E nos finais de semana era atração os peludinhos, que representam na Áustria, na Alemanha, na Suíça, né, os trevudinhos. Então, ele, né, por total culto à santa ignorância, baseado na seita Aceita Tudo, ele trouxe os trevudinhos para dentro do seu estabelecimento comercial. Coincidentemente ou não, depois que ele autorizou os trevudinhos, né, bum, uma das suas estatuetas foi ao chão, né, foi ao chão. Então ela foi literalmente, né, derrubada pela força dos ventos. A pergunta é se é vento ou se é a mão de Deus. O que está acontecendo no Camboja, né, dos ídolos do Camboja sendo destruídos pela Tailândia, isso é uma iniciativa humana ou é a ação de Deus? O que tem acontecido no planeta, né, com todas as modificações climáticas, nós estamos inclusive esperando, né, agora um processo de congelamento para o hemisfério norte, uma mini era do gelo, e uma ação do torra tudo, inunda tudo do hemisfério sul. Então são muitos acontecimentos para os próximos meses, né, que já iniciamos o inverno e já iniciamos o verão. E as expectativas são complexas para a turma da ação climática. Então, todo mundo que estuda clima, né, está dizendo que no hemisfério norte teremos congelamento e no hemisfério sul nós teremos alagamentos, tempestades, né, os ventos, né, estilo tornado, seca, né, torra tudo, inunda tudo. E a pergunta, né, é o que fazer diante de toda essa movimentação global, né? Porque algo está acontecendo. Né? Estamos vendo aí os posicionamentos dos Estados Unidos da América, ok? Numa ação, né, no mínimo, né, diferente de tudo que já foi praticado pelos americanos, né, inclusive com o cerco junto à Venezuela, por hora, porém, um posicionamento a nível global. Nós vimos, inclusive, aqueles ataques com a Jordânia na questão da Síria. Então, muitas coisas estão acontecendo, né, por debaixo dos bastidores e nós, até aqui, estamos aguardando que eles falem a verdade sobre o 3 Atlas, que até agora isso não veio à tona, porém, tudo indica, né, que a missão do 3 Atlas para essa elite, ela está dentro de uma programação, porque eles estão fazendo a vida andar, apresentando tecnologias, né, reversas, ok? Estamos sendo surpreendidos com avanços tecnológicos sem precedentes, porém, temos que lembrar que 2022, nós, na verdade, novembro de 2021, nós tivemos um salto quântico. Né? Pouco se fala disso, né? E não sei por que estão escondendo isso da população, mas nós fizemos um salto quântico. Né? O que significa isso, doutor, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, ancião Alex? Significa que nós estamos avançando desde 2022
100 anos em um ano na equivalência século XX. Então, 2022, 100 anos, 2023, 100 anos, 2024, 100 anos, 2025, 100 anos, ok? 100 anos. Então, nos últimos 4 anos, nós avançamos 400 anos. Então, você retroage, né, do ano de 2000, e aí você, né, pega o século XX e volta, né, século XIX, XVIII, XVII, XVI. Então, alguém no século XVI, olhando para o século XX, não poderia pensar em máquinas voadoras, não poderia pensar em celular, não poderia pensar em fogões, fornos, micro-ondas, toda essa parte de conforto, barcos movidos, né, por agora energia fóssil, né? Eles usavam a vela, você lembra? Os barcos eram de madeira, né? E aí você tem os barquinhos de aço aparecendo, né? Os pássaros de aço aparecendo, as locomotivas, os carros, as indústrias, tudo isso, gente, aconteceu, ok? Via modificações profundas no século XX. Então, alguém no século XVI, olhando para tudo isso, ia ficar atônito, né? Ele iria dizer que é magia, feitiçaria, bruxaria, que seria impossível que algo assim acontecesse, né? Inclusive isso que está acontecendo aqui. Eu estou na cidade de Taubaté, você está onde? Você que entrou, diga para mim qual é a sua cidade, da onde você está me vendo e ouvindo, ok? Põe o número 1zinho para forçar a bendita da entrega aqui do algoritmo, né? Nós estamos fazendo essa live simultaneamente em 2 canais nossos, né? No canal de cortes, a galera que está no cortes aí oficial, e o nosso canal principal. Por quê? Estamos ameaçados de extinção no canal principal. Então, o pessoal do corte aí nos ajude, ok? Vire assinante, você compartilhe, você doe 5 centavos de real, de dólar, de euro, né? Escreva bastante aqui na live para poder nos ajudar nesse processo de entrega. Mas diga para mim qual é a cidade que você está. Nós já temos lá no corte o pessoal em Curitiba, temos aqui no oficial o pessoal em São Paulo. Coloque, por favor, né, o número 1 e a sua cidade, aonde você está nos vendo e ouvindo, e compartilhe o conteúdo, né? Nos ajude. Se todo dia você compartilhar 1, 2 lives nossas, né, que já estão gravadas, tá? Nós temos mais de 5.000 horas de informação que você deveria estar compartilhando aí para a turma, né? Hoje, inclusive, vai ser um dia de muito trabalho aqui no YouTube, né? Nós temos programados 4 lives, ok? Aqui com vocês, fora as lives que eu estou fazendo com o pessoal do TikTok, né? Porque estamos viralizando nos 2 perfis nossos do TikTok também. Só Deus na nossa vida, né? Só Deus. Estamos viralizando também no Instagram, nos 2 perfis também. Fomos obrigados a criar um segundo perfil, que é o Esquadrão Águia, no Instagram. Já que o principal, com cerca de 400.000 pessoas, eu estou impedido de fazer live, gente, impedido, desse jeito. Eu estou com um castigo que, se não houver nenhuma mudança de rumo, eu só posso voltar a falar no Instagram em novembro de 2026. Mas vamos voltar lá ao salto quântico para você entender. Então, século XVI, alguém olhando para o século XX, diria que é o quê? Bruxaria, magia, o que aconteceu. Mas lembre-se que levou 400 anos, chegou a pólvora, chegou as invenções, chegou o renascentismo, chegou o conceito da mecânica, né? Física mecânica. Então, nós tivemos, né, avanços graduais em 400 anos para chegarmos ao século XX. Agora, no século XXI, exatamente no ano de 22, nós saltamos o equivalente
há mais de 6.000 anos de história humana em apenas um ano, porque 100 anos do século XX equivale a pelo menos 6.000 anos de história humana, né? Eu sei que isso, para a grande maioria das pessoas, é de difícil entendimento, até porque a maioria não está fazendo uso da mamadeira do ancião. Você deveria estar fazendo uso da mamadeira do ancião. Se alguém puder escrever para mim o zap, né? O 21 995 31 34 49, o zap, o 21 995 31 34 49, e aí eu vou aqui e fixo o teu comentário, né? Me ajude aí, escreva o zap 21 995 31 34 49. Então, com esse zap você tem acesso a tudo, né? A mamadeira, ao céu azul, você tem acesso ao como viral, estava falando inclusive agora de manhã com a doutora Silmar, pedindo para ela voltar logo. Eu falei, volta logo, porque a pandemia já está sendo anunciada e eu preciso de ajuda, né? O ancião precisa de ajuda. É forte, gente, é forte, né? Mas nós estamos trabalhando bastante com a turma TIC, né, a nossa formação de terapeutas integrativos, estamos indo para a terceira turma para dar um enfrentamento a essa bagaceira que está vindo aí. Mas vamos voltar lá então. Então, século XVI, olhe para o século XX, nós tivemos aí 400 anos respirando para alcançar, né, o que alcançamos no século XX. Século XXI, ok? Com apenas 2 décadas, nós fomos surpreendidos com o lockdown 1 e 2 planetário, ok? Um exercício social sem precedentes na humanidade, então parou tudo. Além desse episódio, né, tivemos o salto quântico, porque a partir de meados do século XX, começamos a trabalhar forte com a ideia da robótica e com a ideia do desenvolvimento